Poucas pessoas na história conseguiram algo que reis, imperadores e ditadores jamais alcançaram. Eles não usavam coroas, não lideravam exércitos, não apareciam em discursos públicos. Ainda assim, decidiam o destino de nações inteiras. Enquanto impérios surgiam e caíam, uma família aprendeu a dominar algo muito mais poderoso do que armas ou territórios: o dinheiro e a informação. Hoje, o nome Rothschild é envolto em mistério, teorias, acusações e silêncio. Mas antes de se tornar sinônimo de poder oculto, essa família teve uma origem humilde, quase invisível. E talvez seja exatamente aí que tudo começa. A história oficial costuma nos ensinar que o mundo é governado por presidentes, reis e parlamentos. Mas existe uma outra história, menos visível, menos confortável, que sugere algo diferente. Uma história onde o verdadeiro poder não governa, ele financia. E para entender como esse sistema nasceu, precisamos voltar no tempo. Muito antes de bancos centrais, antes das grandes guerras mundiais, antes do capitalismo moderno. Precisamos voltar para uma pequena rua em Frankfurt, na Alemanha. Uma rua marcada por uma placa vermelha. No século XVIII, Frankfurt era uma cidade comercial comum. Nada que indicasse que dali surgiria uma das famílias mais poderosas da história humana. Foi ali que viveu Meyer Amschel Rothschild. Ele não nasceu rico, não pertencia à nobreza, não tinha influência política, mas tinha algo raro, uma compreensão profunda de como o dinheiro realmente funciona. Meyer cresceu no gueto judeu de Frankfurt, um local isolado, restrito, controlado. Os judeus eram proibidos de exercer diversas profissões, mas havia uma exceção estratégica: o comércio financeiro. Foi nesse espaço limitado que Meyer aprendeu a lidar com moedas, câmbio e empréstimos. Enquanto outros viam o dinheiro como riqueza, Meyer passou a enxergá-lo como controle. O primeiro negócio de Meyer Rothschild não foi um banco, foi algo aparentemente simples: colecionar e negociar moedas raras. Mas isso não era apenas um hobby. Moedas carregavam história, poder e, principalmente, informação. Ao negociar com nobres interessados nessas moedas, Meyer fez algo genial: criou conexões. Ele passou a fornecer serviços financeiros à aristocracia alemã, especialmente à família Hesse-Cassel, uma das mais ricas da época. E aqui surge o primeiro ponto-chave dessa história. Quem controla o dinheiro dos poderosos passa a influenciar suas decisões. O príncipe Guilherme de Hesse confiava tanto em Meyer que passou a entregar a ele grandes somas para serem administradas. Meyer não apenas guardava o dinheiro, ele investia, emprestava, movimentava. E aos poucos construiu algo inédito: um sistema financeiro pessoal, independente do Estado. Enquanto governos dependiam de impostos, Meyer dependia apenas de confiança e estratégia. E então ele fez sua jogada mais importante. Meyer Rothschild teve 5 filhos, e ao invés de disputar heranças ou dividir poder, ele fez algo revolucionário. Espalhou cada filho em um centro estratégico da Europa: Frankfurt, Londres, Paris, Viena, Nápoles. Cada filho se tornou um braço do mesmo sistema. Eles não competiam entre si, eles cooperavam. Nascia ali a primeira rede bancária internacional privada da história moderna. Enquanto governos se comunicavam por cartas lentas e diplomatas, os Rothschild criaram um sistema próprio de mensageiros. Informações financeiras, políticas e militares circulavam mais rápido entre eles do que entre governos. E isso mudou tudo. Porque no mundo financeiro, quem sabe primeiro, vence. Guerras sempre destroem países, mas para banqueiros, guerras também geram lucro. Durante os conflitos europeus, os Rothschild financiaram exércitos, governos e reconstruções. Mas não escolhiam lados por ideologia, escolhiam estratégia. Se um reino caísse, eles ainda estariam do outro lado. Se um império vencesse, eles já estariam financiando sua ascensão. Essa neutralidade estratégica é um dos pilares do poder invisível.
Diferente de outras famílias ricas, os Rothschild raramente buscavam holofotes. Não precisavam. Enquanto reis eram lembrados por estátuas, os Rothschild preferiam contratos, dívidas e juros. E isso criou algo perigoso, um poder que não podia ser derrubado por revoluções. Reis podiam ser depostos, governos podiam cair, mas dívidas permanecem. Com o crescimento dessa influência surgiram rumores. Pessoas começaram a perguntar: como uma família sabia dos acontecimentos antes de todos? Como lucravam sempre independentemente do resultado? Como sobreviviam a mudanças políticas extremas? Alguns começaram a dizer que eles controlavam governos, outros que manipulavam guerras, outros que influenciavam reis sem nunca aparecer. A linha entre fato e mito começou a se misturar, e isso só aumentou o mistério. Os livros de história costumam minimizar o papel dos banqueiros, mas a verdade é simples. Quem controla o dinheiro dos poderosos passa a influenciar suas decisões. E os Rothschild entenderam isso antes de todos. Eles não precisavam governar países, bastava financiar quem governava. Ao longo das décadas, o modelo Rothschild foi replicado. Bancos centrais, dívidas públicas, empréstimos internacionais. Tudo isso nasce da mesma lógica. Controle financeiro é igual a controle político indireto. E mesmo quando o nome Rothschild desaparece das manchetes, o sistema permanece. Talvez o maior erro seja imaginar o poder como algo visível. Talvez o verdadeiro poder seja aquele que não precisa se explicar. Uma família que começou em uma rua simples de Frankfurt acabou moldando a forma como o mundo lida com dinheiro até hoje. Mas esta é apenas a origem, porque quando guerras entram em cena, o jogo muda completamente. No próximo episódio, você vai descobrir como guerras foram financiadas, como mercados foram manipulados e como uma simples notícia antecipada podia gerar fortunas inimagináveis. Se você quer entender quem realmente lucra quando o mundo entra em conflito, inscreva-se agora no canal, ative o sino, porque a parte 2 revela o momento em que o poder dos Rothschild deixou de ser discreto e passou a ser decisivo. O jogo só está começando.